Três instrumentos de avaliações específicas da lesão medular traumática. O primeiro instrumento é a escala ASIA. Essa escala avalia a motricidade e a sensibilidade. Para avaliar a motricidade, são feitos testes de força muscular nos membros superiores e membros inferiores. Nos membros superiores, são feitos testes no músculo chaves de C5, C6, C7, C8 e T1. E nos membros inferiores é feito nos músculos chaves de L2, L3, L4, L5 e S1. A avaliação da sensibilidade se dá por meio de algodão e da agulha. Após essa avaliação é feita a classificação, que vai de A a E, sendo a lesão medular completa, B, lesão motora completa e a sensitiva incompleta, C, lesão sensitiva e motora incompletas, D, lesão incompleta com a função motora preservada abaixo do nível da lesão, e E, onde a função motora e a sensitiva estão normais. O segundo instrumento de avaliação é a Escala de Medida de Independência Funcional, a MIF. Ele é um instrumento multidimensional, então vai avaliar os domínios motores, cognitivos e sociais. Dentre eles está a alimentação, higiene, o banho, o vestir-se, as transferências, controle de urina, controle das fezes, ou seja, a funcionalidade do paciente, se ele é dependente ou independente. Cada item varia em 7 níveis. O nível 7 representa a independência total e o nível 1 a dependência total. Temos os valores intermediários. O score 6 representa a independência modificada, o 5 é uma dependência moderada com a necessidade de alguma supervisão visual ou verbal, e o nível 4, que é uma dependência com auxílio direto. No total da escala, temos uma pontuação. Uma pessoa sem qualquer deficiência, que tem uma independência total, vai fazer um score de 126 pontos. Já o paciente que apresenta uma dependência total fará o score de 18 pontos. O terceiro instrumento de avaliação na lesão medular traumática é a Classificação Internacional da Funcionalidade, que é a CIF. Essa é uma classificação com múltiplas finalidades elaboradas para servir várias disciplinas e setores diferentes. Então, ela engloba tanto pacientes que possuem incapacidades quanto pessoas que não possuem capacidades nenhuma. Então, ela é dividida em dois componentes. A parte 1, que é a funcionalidade e incapacidade, e é subdividida em funções do corpo, estruturas do corpo e atividades de participação. A parte 2 são fatores contextuais, subdivididos em fatores ambientais e fatores pessoais. Cada componente dele é expresso de forma tanto positiva quanto negativa, e cada um tem seus domínios. Cada domínio vai classificar as categorias que vão dar a unidade de classificação dessa escala. Três instrumentos de avaliações específicas da lesão medular congênita, mielomeningocele. O primeiro instrumento também utilizamos a escala ASIA, onde avalia a motricidade e a sensibilidade, como eu já havia falado anteriormente. A classificação se dá de A a E, onde A é lesão medular completa, B, lesão motora completa e sensitiva incompleta, C, lesão sensitiva e motora incompletas, D, lesão incompleta com função motora preservada abaixo do nível da lesão, e E, onde a função motora e a sensitiva estão preservadas. O segundo instrumento de avaliação é o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade, o PED. Esse teste ele é dividido em três partes. A primeira vai avaliar as habilidades da criança em três áreas funcionais: o autocuidado, a mobilidade e a função social. Então, esses scores obtidos, eles são somados. A área de autocuidado, o máximo são de 73 pontos, a mobilidade de 59 e a função social de 65. E assim, quanto mais alto for o score, melhor o desempenho funcional da criança na respectiva área ali correspondente. A segunda parte vai avaliar a assistência fornecida pelo cuidador, ou seja, se a criança necessita de ajuda do cuidador para realizar as tarefas e se não necessita. Então, a pontuação é dada por uma escala de 0, onde a criança é totalmente dependente do cuidador para fazer as coisas, a 5, onde a criança é independente, não necessitando da ajuda do cuidador. A terceira parte da avaliação ela vai se direcionar para as modificações do ambiente para o desempenho funcional da criança. Nessa terceira parte, não é feita por meio de score, é só pontuado como nenhuma adaptação para a criança,
adaptação centrada na criança ou de reabilitação. O terceiro instrumento de avaliação é a FMS, que é a Escala de Mobilidade Funcional. Então, ela vai classificar a mobilidade funcional daquela criança em 3 distâncias específicas, de 5 metros, 50 metros e 500 metros, que vai representar a mobilidade da casa, da escola, da comunidade. E ele é classificado em 1, quando a criança usa cadeira de rodas; 2, quando usa andador; 3, quando usa muletas; 4, quando usa bengalas, uma ou duas; 5, ela é independente em superfície terra; 6, independente em todas as superfícies; o C significa que a criança vai engatinhando; e o N é sem classificação. Portanto, todos esses instrumentos de avaliação, tanto da lesão medular traumática quanto da congênita, eles são de extrema importância, porque a partir deles, da classificação dessas escalas, o fisioterapeuta ele consegue montar um objetivo voltado para a disfunção daquela criança, daquele paciente, para as incapacidades, buscando trazer mais funcionalidade nas áreas que eles são mais dependentes, são mais incapazes. E a partir daí poder montar um tratamento fisioterapêutico eficaz para o tratamento dessas doenças. O tipo de tônus muscular na lesão medular traumática é em nível medular L2. Abaixo do nível medular L2, o tônus será do tipo espástico, causado por dano a uma parte do sistema nervoso central que controla o movimento voluntário, interrompendo sinais importantes entre o sistema nervoso e os músculos, criando assim um desequilíbrio que aumenta a atividade muscular. Já no nível medular L2, ocorrerá a hipotonia, devido à lesão dos neurônios motores inferiores. E acima deste nível, o tônus será normal. A lesão medular congênita na mielomeningocele, em nível medular L2, ocorre de forma diferente. Tanto abaixo do nível medular L2 ou no próprio nível medular, ocorrerá hipotonia devido ao agrupamento de medula, raízes nervosas e até mesmo da cauda equina no interior do cisto formado, interrompendo os impulsos nervosos. E acima do nível medular L2, o tônus será normal. Tanto na lesão medular traumática como na lesão medular congênita, todos os miótomos acima do nível da lesão estarão preservados. Levando em consideração a lesão em nível de lombar 2, os miótomos preservados serão C5, responsável pela flexão do cotovelo; C6, pela extensão do punho; C7, extensão do cotovelo; C8, flexão das falanges distais; T1, abdução do quinto dedo. Na lesão medular traumática nível medular L2, o tipo de bexiga é a bexiga neurogênica espástica, que ocorre quando a região lesionada está acima do centro de controle medular da micção, localizado em S2, S3 e S4. Há um acúmulo menor de urina devido às contrações involuntárias do músculo detrusor, ocorrendo perdas frequentes de urina. Já na lesão medular congênita mielomeningocele, nível medular L2, o tipo de bexiga é a hipotônica, que é resultante da interrupção dos impulsos nervosos no nível do controle medular da micção, S2, S3 e S4. Devido à malformação, a medula, as raízes nervosas e a cauda equina estão localizadas no interior de um cisto. Na bexiga hipotônica, ocorre um acúmulo maior de quantidade de urina, pois o músculo detrusor da bexiga não está contraindo. Então, ocorre uma perda de urina por gotejamento. Indicação de órteses e aditamentos na lesão medular traumática. São indicadas órteses tutor longo CAFO para pacientes com maior controle de quadril e muletas canadenses, órtese tutor longo com cinto pélvico para pacientes com controle parcial de quadril e muletas canadenses, e a órtese de reciprocação de marcha, RGO, com menor gasto energético e maior velocidade pode melhorar o desempenho do paciente durante a deambulação. Na lesão medular congênita, a indicação de órtese longa bilateral com cinto pélvico em U, HCAF, com auxílio no início do andador e depois muletas canadenses. E alguns pacientes com a musculatura fraca de flexores de quadril podem usar a órtese de reciprocação de marcha RGO por ter menor gasto energético e maior velocidade, melhorando o desempenho durante a deambulação. O prognóstico de marcha na lesão medular traumática
a nível de L2, tem prognóstico de marcha regular para marcha domiciliar, pois os pacientes possuem bom controle de tronco, controle funcional de psoas, adutores e eventualmente quadríceps. A deambulação é feita com órtese, tutor longo e muletas nas atividades domiciliares, cadeira de rodas para atividades na comunidade. Já na lesão medular congênita, em L2 o prognóstico de marcha também é regular com deambulação domiciliar, realiza marcha apenas nas atividades domiciliares com uso de órteses e aditamentos. Usa a cadeira de rodas para se locomover nas atividades da comunidade e podem atingir a marcha domiciliar até a adolescência.